pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre protagonismo. Alguém sabe o que é isso? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e vamos ver se vocês acertam. Bom, com certeza vocês já ouviram falar sobre isso, na novela, no filme, numa peça de teatro ou mesmo num jogo de videogame. O protagonista é o personagem principal, é aquele do qual a história se desenrola a partir dele, né? Desde que você nasceu, você é protagonista da sua vida. Várias coisas se desenrolaram na vida das pessoas à sua volta e na organização da sua família e da sua comunidade em sua função. Isso quer dizer que tudo que aconteceu são flores ou estrelas brilhantes? Claro que não. Muitos desafios, sem dúvida, devem ter se passado aí ao longo da sua trajetória. Mas você já deve ter reparado nos filmes, nas novelas, nas peças ou nos jogos, que é isso mesmo. O protagonista, ele enfrenta muitos desafios, não é mesmo? E você saberia dizer quais as principais características de um protagonista? Vamos ver se você pensou o mesmo do que eu. Bom, não tem gabarito, tá? Não existe certo, não existe errado. Eu elenquei algumas características que eu acho que são essenciais para ser um bom protagonista. A primeira delas é determinação. Para você ser um bom protagonista, a pessoa ela deve ter força de vontade para alcançar o seu objetivo. O segundo é o desejo definido, ou seja, que objetivo é esse? Então, para que você seja determinado, tenha força de vontade, você precisa saber onde é que você quer chegar. Então, por exemplo, se eu quero comprar uma mochila no final do ano, ou se eu quero me formar advogado ou advogada, quando eu tiver terminado aí o ensino médio, a faculdade, ambos são objetivos, ambos são desejos. Então, sabendo o que eu quero, fica mais fácil eu traçar um plano de como eu vou conquistar esse determinado objeto de desejo e saber como é que eu vou realizar, como é que eu vou chegar lá. Aí sim eu vou usar a minha determinação para chegar lá. O outro ponto importante é ter iniciativa e tomada de decisão. É saber decidir sobre o próprio curso da vida e arriscar com medo mesmo. Mas uma questão muito importante para a tomada de decisão é saber que você é responsável pelas consequências de todas as decisões que você toma na sua vida. Por isso é importante ter em mente essa responsabilidade para tomar a melhor decisão possível, né? Que seja para você e olhando aí quais são as consequências que vão advir dessa decisão. Tá? Um quarto ponto importante é aceitar as próprias contradições. O que é isso? Né? O que isso quer dizer? O protagonista de uma história, ele é cheio de contradições, por exemplo, né? E são elas que fazem com que o público se apaixone por esse protagonista, porque ele percebe, né? O público percebe o quanto esse protagonista é parecido com ele. Chora, sofre, tem vulnerabilidade, mas também tem potência, ou seja, faz parte do ser humano ser contraditório, ter vulnerabilidades, né? Apesar da coragem, existe o medo, apesar da vontade, às vezes existe a preguiça, e tá tudo bem, né? Outro ponto importante é a empatia. Para ser um bom protagonista, tem que ser capaz de compreender a humanidade que existe em si, essas características de ser humano e as contradições do outro, né? As características de ser humano do outro. É tentar se colocar no lugar do outro, tentando entender o que o levou a agir daquela forma, né, diante de tais circunstâncias, por que isso aconteceu, se colocar no lugar do outro, no sofrimento dele, né, ser compassivo, né, ter compaixão com o outro. E por último, eu elenquei como uma característica de um bom protagonista a resiliência, porque como a gente viu, a vida tem muitos desafios, e a resiliência é a capacidade de se colocar, na verdade, se recuperar diante dos desafios, dos tombos, das dificuldades. Resiliência implica também em saber pedir ajuda quando a gente percebe que não dá conta sozinho. Então, você já deve ter percebido que o protagonista ele passa por muitos desafios ao longo de uma jornada,
né? E não existe vida sem desafio. Mas isso mesmo não quer dizer que a gente não possa ser protagonista das nossas vidas e que a gente precisa ser impedido de exercer o nosso protagonismo quando esses desafios aparecem. A gente nasce com toda a potência para exercer da melhor forma possível o nosso protagonismo nesse mundo e em nossas vidas. Porém, algumas dificuldades elas podem reduzir ou trazer sombra para essa potência, né? Que a gente acaba esquecendo o quanto a gente é potente, quanto a gente é forte, e acaba virando coadjuvante da própria história, que é um outro termo que aparece aí nas peças, nas novelas, nos filmes, né? O que é ser coadjuvante? É ao invés da gente ser o personagem principal, que enfrenta os dragões com coragem, a gente acaba ficando meio ali de lado, esperando que alguém faça isso por nós. Vocês já sentiram assim, né, como coadjuvantes da própria história. Bom, vamos pensar então em que momentos que você gostaria de ter sido protagonista, mas acabou agindo como coadjuvante. Por que será? Né? Se você preferir, dá uma pausa no vídeo, pega lápis e papel e escreve esses momentos. Né? Em que momento você gostaria de ter sido protagonista e não foi, acabou agindo como coadjuvante. Observe quais foram esses momentos e o que você acha que te impediu de ser protagonista. Foi um fator externo ou foi um sentimento, às vezes um sentimento de impotência, um medo, algo que te impediu de avançar diante de um desafio e em função de um objetivo, né? Não é porque você é um jovem adolescente que você não é protagonista, tá? Protagonista é diferente de, às vezes, depender financeiramente de alguém. Não é disso que se trata. Se você não está sendo protagonista, você pode ser. Como? Se empoderando de quem você é, entendendo quais as suas potências, as suas vulnerabilidades e como é que você pode agir com responsabilidade sobre elas para decidir e transformar a própria realidade e a realidade no seu entorno. E para isso, para te inspirar, eu trouxe alguns exemplos. Eu trouxe 3 exemplos, na verdade, de jovens que exerceram seu protagonismo para além de si e mudar a realidade de toda a comunidade. Eu vou pedir para o pessoal enviar depois 3 links, né, sobre essas histórias para quem quiser conhecer mais. A primeira é da Malala, eu acho que vocês já ouviram falar. Malala é uma menina que adorava estudar, mas em dado momento, no país dela, no Paquistão, as meninas foram proibidas de frequentar a escola. Então ela e seu pai, eles criaram um jornal para poder denunciar essa situação por todo o mundo. Por conta disso, ela acabou sofrendo um atentado e ficou hospitalizada, quase morreu. Mas ela conseguiu cumprir a sua missão, levando essa denúncia aí para o mundo todo e conquistando o direito das meninas de estudar. O segundo exemplo é de uma menina aqui do Brasil, que chama Isadora Faber, e em 2012, na época ela tinha 12 anos, ela criou uma página no Facebook chamada Diário de Classe, que era para denunciar as condições da escola pública que ela estudava. Uma merenda, às vezes que não era tão boa, um quadro que estava estragado, falta de material, um banheiro que estava impróprio para uso. Então, com isso, ela conseguiu trazer várias melhorias para a escola dela e acabou influenciando a criação de várias páginas pela internet sobre denúncias das condições da escola. Um terceiro e último exemplo é de uma jovem indígena chamada Artemisa Chacriabá. É uma jovem de uma tribo indígena que fica em Minas Gerais. E ela levou a sua luta para a justiça climática até a ONU. Como? Primeiro, ela começou denunciando as violências contra os povos indígenas e o desmatamento através da música. Ela compunha letras que falava sobre isso, publicava no YouTube e levava sua mensagem através da música. Depois ela acabou criando um projeto de preservação da natureza na cidade de Ribeirão Preto, que é onde ela foi estudar. Ela saiu da aldeia e foi para Ribeirão Preto para poder estudar. E lá também acabou contribuindo para a primeira marcha das mulheres indígenas contra o machismo. Ela foi chamada para essa marcha, então ela foi para Brasília, compôs uma música, participou da marcha e ganhou visibilidade. Ela foi convidada então para participar
de uma conferência da ONU sobre o clima, sobre justiça climática, e pôde levar ali as suas ideias e as suas denúncias para o mundo todo. Então, assim, um jornal, uma página no Facebook ou uma música, não importa a ferramenta que vocês queiram utilizar para exercer o protagonismo. Cada um pode utilizar a sua potência dentro das ferramentas que sejam possíveis para mudar a própria realidade. E você, está exercendo seu protagonismo? E aí pessoal, tio Bruno aqui com vocês. E para a hora da ação de hoje, o que a gente vai fazer? Vocês vão escrever para a gente, e pode ser um textinho curto, de 5, 10 linhas, né, sobre uma história de alguém que inspira vocês, que foi protagonista da própria vida, que protagonizou a própria história. E aí pode ser alguma pessoa famosa, como a Thaís citou no vídeo, né, mas não podem ser essas mesmas pessoas que ela já falou, tem que ser pessoas que inspiram vocês, né, e aí podem ser famosas ou não. Okay? Podem ser pessoas do seu cotidiano, parentes, amigos, pessoas que foram inspiradoras para você nesse ponto do protagonismo. Ok? Então a gente fica aguardando o texto de vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.